ontem eu trabalho na rua. Ontem eu passei por uma rua ali e vi um transformador vazando. O óleo dele tava vazando. Tem período de explodir, alguma coisa assim? Não, Parece que vaza muito, tava lá na não, rua. não, vazamento não tem não. Assim, digamos assim, aquele transformador ele explodiu. Por quê? São vários fatores, depende qual o tamanho do transformador. Se eu levar em consideração que é aquele transformador de rua, já que você citou esse transformador, o que acontece? Dentro do transformador, o que eu tenho? Eu tenho papel, eu tenho madeira, eu tenho o núcleo de aço silício e eu tenho as bobinas que ou pode ser de alumínio ou pode ser de cobre. E óleo. Só que detalhe, esse óleo ele é um óleo isolante, lógico, porque imagine que eu tenho aqui 3 bobinas, dentro dessas 3 bobinas eu tenho mais 3 bobinas, né, fazendo 6 bobinas. E eu vou ter uma quantidade de óleo que vai estar cobrindo essas bobinas. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, esse óleo novo, ele é transparente. Ele é um óleo mineral à base de petróleo. Ele é isolante. Com o passar do tempo, é necessário que haja uma manutenção por parte do transformador. Então, vai uma empresa contratada verificar as condições de óleo do transformador. Por quê? Porque esse óleo, de tanto aquecer, esse aquecimento é do que o óleo ele vai servir como um meio refrigerante, né? Ele vai servir para tentar resfriar a bobina. Mas vamos levar em consideração que esse transformador está sofrendo uma sobrecarga. O que vai acontecer? Esse óleo vai aquecer e nesse aquecimento ele vai começando a ganhar cor. Ele vai saindo de transparente, vai começando a ficar um pouco amarelada, vai ficando um pouco mais escuro. Por quê? Porque o aquecimento faz com que as propriedades daquela madeira, as propriedades daquele ferro, daquele aço silício, ele vai passando e vai sendo transmitido para o óleo. É por isso que o óleo vai ganhando cor. E com um período, né, sei lá, de 5 anos, de 3 anos, vai depender muito do transformador, eu vou retirar uma amostra desse óleo, uma garrafinha. Isso quem vai fazer, logicamente, é a empresa, né, especializada nisso. Vai pegar uma garrafa esterilizada, vai tirar uma parte desse óleo, vai levar esse óleo para fazer, geralmente, 2 análises, que é a físico-químico e a cromatográfica. Então, são 2 tipos de testes que eles fazem no laboratório. Para quê? Para ver se o óleo ainda está em condições de operação dentro do transformador. O que pode acontecer? Digamos que aquele transformador já tem 10, 15 anos e nunca foi dado manutenção. Então, o óleo já deixou de ser um isolante e já passou a ser quase um condutor. Então, devido a aquecimento, esse óleo passou a ser um condutor, gerou o curto entre as bobinas e ocorreu essa explosão para esse tipo de transformador. No caso desse vazamento, o que com certeza está acontecendo? Na parte de cima ou na parte de trás do transformador, na parte de cima eu tenho 3 buchas, né, que é a bucha do primário. Na parte de trás eu tenho as 4 buchas, que é de secundário. O aquecimento faz com que o óleo ganhe volume. E se um desses selos dessa borracha estiver danificado com algum problema, o que vai acontecer? Vai passar o óleo justamente por essa brecha. Aí, assim, qual o problema que vai dar? Se ele ficar ficar escorrendo o óleo, vai acabar o óleo, quando ele esfria mais um pouquinho, ele vai ficar abaixo da bobina. Essa parte da bobina vai ficar exposta, vai começar a aquecer mais ainda. Aí é uma série de problemas. Então, por exemplo, eu já me deparei com transformadores gigantescos no Maranhão, que estava realizando vazamento, aí teria que desligar o transformador, né, para retirar a bucha, para olhar o selo, para trocar o selo e colocar, para então recolocar o óleo que foi perdido. Tá bom? Quem foi que me perguntou, hein? Foi eu, Edson. O Edson, né? Beleza. E se, professor, mas no caso assim, se o cara olhou lá e disse que tava vazando, vai ter que estar vazando. E se acabar o óleo? Acontece. Assim, acabar o óleo, não acabar não. Porque assim, por que ele vazou? Porque o óleo está quente, ele ganhou volume. Então, ele chegou na proximidade do selo da bucha. Mas de tanto gastar o óleo, vai chegar um ponto que ele vai ter óleo. Só que, digamos, ele vai ter pela metade do transformador. Então, o transformador vai funcionar com pouco óleo. E como esse transformador, que é o de rua, ele não tem nenhum dispositivo de proteção, ele vai funcionar até torar as bandas. Diferente daquele transformador de subestação. Aquele transformador grande, aquele grande mesmo, na casa dos megavolt ampere, aquele tipo tá bom demais, porque aqui tem dispositivo de alívio de pressão,
tem relé de pressão súbita, tem um relé de gás, que é o relé Burroughs. Acontecendo algum problema, o relé de gás ele entra em atuação. Entendeu? Então, para esse tipo de transformador, o cuidado tem que ser, a observação tem que ser maior, porque ele não tem nenhum meio de proteção, transformador de rua, né? Ele é um transformador bem mais simples, ele não tem relé de gás, ele não tem dispositivo de alívio de pressão, ele não tem relé de pressão súbita. O que ele tem é aquelas aletas da frente, que nós chamamos de radiador, que ele vai servir para fazer troca de calor da parte de dentro, né, que é a parte do tanque, com o meio externo. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Show. Então, qualquer dúvida, pessoal, que tiver, a gente para a explicação e eu tiro a dúvida que for necessária. Tá bom? Vamos tentar fazer dessa forma. Aí, vamos lá. Quando é realizado o levantamento de toda a potência instalada, tá, no setor industrial, verifica-se a potência instalada. O que é a potência instalada? Quando você vai fazer o levantamento das cargas, vou fazer o levantamento das tomadas, eu vou fazer o levantamento da iluminação, o levantamento dos maquinários, né, que eu tenho instalado num determinado ambiente. Por exemplo, levando em consideração que eu tenho um shopping, então eu tenho que fazer o levantamento do ar-condicionado, levantamento da iluminação, do elevador, escada rolante, se eu tenho bomba d'água, se eu não tenho bomba d'água. Toda a carga de suprimento que eu tiver naquele determinado local, num shopping, numa fábrica, numa indústria, né? Eu faço todo esse levantamento e eu dou esse levantamento de potência instalada, tá bom? Aí, de acordo com o valor dessa potência instalada, você vai ver se vai ter necessidade ou não de um transformador a ser utilizado exclusiva do cliente. O que acontece hoje? A alimentação monofásica, né, que todos nós recebemos, de fase neutro, é uma das fases da saída daquele transformador. Por exemplo, vocês estão vendo aqui a figura. Eu tenho aqui, olha, X0, X1, X2 e X3. Esse X0 é o centro do fechamento estrela e é o neutro que vai para toda a residência. Então, ele é comum para toda a residência. Toda residência recebe o neutro, que é justamente esse primeiro conector. E cada residência vai receber uma fase. Então, por exemplo, eu recebo X0 e X1, o meu vizinho recebe X0 e X2, o outro recebe X0 e X3, o outro X0 e X1, e assim ele vai fazendo para manter um balanceamento dessas cargas, tá? Beleza, minha alimentação é monofásica. Se, porventura, a quantidade de cargas a ser instalada tende a aumentar, então eu comprei mais maquinários na minha fábrica. Então, logicamente, a demanda de carga aumentou. E no aumento dessa demanda de carga, então, talvez a necessidade de eu ter um transformador ou não. Então, vai depender muito da potência instalada. Eu posso ter uma alimentação trifásica na minha pequena fábrica, digamos assim? Eu posso. Esse sistema trifásico, ou seja, essas três fases e o neutro, vai vir da onde? Vai vir da ENA, aquele transformador que está lá fora, que está lá na rua. Ele vai vir as três fases até você e o neutro. Só que, a depender do valor dessa potência instalada, sendo ultrapassada a um valor que eu vou mostrar para vocês, eu vou ter que, com certeza, fazer o dimensionamento de um transformador que vai ser meu. Então, por exemplo, vou fazer o levantamento, cheguei à conclusão que o transformador vai ser esse. Então, esse transformador vai ser exclusivo da minha fábrica, vai ser exclusivo da minha indústria, tá bom? Aí, vamos lá. No nosso caso, no estado do Ceará, a concessionária responsável pelo setor de distribuição é a Enel, tá? Antigamente era a Coelce, né? 2016, já tem por volta de 4 anos, acredito eu. A Enel, essa empresa de italiana, é a empresa que hoje assumiu, tá, o setor de distribuição no nosso estado. A Enel também trabalha no Rio de Janeiro. Oi? Por que quando eu compro o transformador ele não é meu? Não entendi. Por que quando eu compro o transformador ele não fica sendo meu? Não, quando você comprar o transformador, a depender do valor da carga, o transformador é seu. Vamos dar um exemplo aqui. Lá no CEPEP da General Sampaio, né, que é que geralmente nós estudamos.
Se você verificar a entrada do CPEP, ao lado tem um transformador lá em um poste com estrutura H. Aquele transformador é da escola, pertence à escola, entendeu? Lógico, o trabalho, o fornecimento, né, dessa alimentação trifásica, logicamente, é a alimentação vinda da Enel. Mas o transformador, ele é exclusivo do cliente, no caso do CPEP. Tá bom? Aí vamos nós. Antigamente, a Coelce utilizava uma norma técnica para fazer o levantamento desse transformador. Antigamente era a norma técnica 002, NT 002. Quando a Enel assumiu, a Enel continuou com essa norma técnica. E em 2019, no ano passado, a Enel trocou de NT 002 para ET 125. Então agora é especificação técnica 125 de 2019. Essa especificação, ela trata justamente disso, de um transformador no circuito primário. Então, eu vou precisar dessa norma para fazer o levantamento do transformador que vai ser utilizado no meu setor industrial, ou na minha fábrica, ou sei lá, tá? No meu sistema de cargas, tá bom? Então, essa especificação, com ela você vai fazer todo o procedimento técnico para a verificação da potência nominal do transformador a ser utilizado. Mas antes eu vou mostrar para vocês essa norma aqui, que é a 124, que antes dela era NT001. É a primeira norma técnica da Coelce, né? Que hoje é a primeira norma, a primeira especificação no que diz respeito a sistema de cargas. Então, eu tenho a especificação técnica 124 da Enel. Aí vamos nós. Limite de fornecimento. A carga instalada por unidade consumidora, conectada à rede aérea de baixa tensão. Quando é que eu digo que um sistema é de baixa tensão? Quando eu tenho um sistema de alimentação até 1000 volts, isso estou considerando sistema alternado, que é o que nós trabalhamos, né? Até 1000 volts, eu tenho alimentação de corrente alternada, então eu dou por baixa tensão. A carga instalada máxima por unidade consumidora, conectada à rede aérea, vamos considerar aérea porque eu conto a dedo o local onde eu tenho um sistema subterrâneo, tá? E a carga instalada por unidade consumidora conectada à rede subterrânea é de 100 kW. A ligação monofásica. Como é que eu vou dizer que a alimentação do meu circuito é monofásica? Quando eu tenho uma carga instalada até 10 kW. Então, a gente define se a alimentação vai ser monofásica, se vai ser bifásica, se vai ser trifásica, através da potência instalada dada em watts. No caso aí é dado em kilowatts, tá? Então, quando eu tenho potência instalada até 10 kW, sendo um sistema de alimentação com uma fase e um neutro, eu dou por uma ligação monofásica, tá? Quando a rede conectada é subterrânea, eu tenho um limite de 15 kW, tá bom? Atendidas através de um condutor de fase e um condutor de neutro. Beleza. Passei de 10 kW. Se eu ultrapassei 10 kW, então vamos lá. O sistema de alimentação já parte para ser bifásica. O sistema bifásico de alimentação ele vai a um limite até de 20 kW, tá bom? Se for um sistema subterrâneo, ele vai até 30 kW. Nesse caso, agora eu tenho duas fases e um neutro, tá? A Enel faz a instalação bifásica. Na verdade, a Enel aconselha a fazer a instalação trifásica, né? Quando eu saio do sistema monofásico, a concessionária lhe aconselha você fazer um trifásico dependendo da situação. Porque, digamos, você pretende fazer um aumento das suas cargas posteriormente. E para que você não peça para realizar a mudança para bifásico, para depois fazer para trifásico, dependendo, logicamente, da situação, a concessionária aconselha que já parte para o sistema trifásico, tá bom? Mas mesmo assim ainda pode fazer essa instalação. Então, até 20 kW de potência instalada ou de carga instalada, eu dou como ligação bifásica através de duas fases e um neutro. Para o sistema trifásico, é quando eu tenho um limite de carga instalada até 75 kW, tá? Nesse caso, eu tenho 3 fases e um neutro, tá bom? 3 fases e um neutro para um sistema trifásico. Caso seja um sistema subterrâneo, o limite vai até 100 kW, tá? A norma ela trata tanto do sistema aéreo quanto ela trata do sistema subterrâneo.
Eu estou procurando apontar mais para o sistema aéreo, tendo em vista que praticamente toda a nossa instalação é feita via rede aérea, tá bom? Então vamos lá. Quando eu passo desses 75 kW, como é que funciona o regime? Logicamente, vai continuar sendo um sistema trifásico, só que eu vou ter que aderir agora a outra especificação técnica, que é a especificação técnica 125 de 2019, que vai tratar justamente do levantamento do transformador a ser instalado nesse local, tá? Quando passa de 75 kW, nós vamos recorrer à especificação técnica 125, onde será instalado o levantamento do transformador exclusivo do cliente. Entenda, até 75 kW eu posso ter as 3 fases e o neutro à minha disposição. Só que essas 3 fases e o neutro vai vir do transformador lá de fora, não vai ser um transformador meu. Quando passa dos 75 kW, você vai ter que fazer um levantamento de um transformador só seu, tá bom? Aí, logicamente, vai ter que seguir todo o procedimento, né? Vai ter que seguir toda a regra que rege a especificação técnica para que você faça de acordo com a norma. Lógico, né? Se você dispõe, por exemplo, a colocar um medidor do lado de fora da sua casa, se você, porventura, colocar a altura errada da caixa, quando o técnico chegar para instalar o medidor, ele não vai fazer a instalação. Por quê? Porque está fora do padrão da concessionária, tá bom? Então, a gente tem que fazer tudo de acordo com o que rege a especificação técnica, justamente para não dar problema, e o técnico da Enel indo lá até esse local para fazer a instalação, não acontecer de haver algum problema e eles ter que retornar, tá? Como já aconteceu com alguns clientes meus que foram fazer a instalação e não se atentaram para algumas, né, para algumas coisinhas, né? Algumas particularidades. A especificação técnica 125 de 2019 é aplicável a instalações novas, né? Eu vou fazer tudo do zero, ou eu vou realizar alguma reforma, ou eu quero ampliar, digamos, a minha indústria. Como já, por exemplo, já aconteceu eu fazer uma consultoria lá no Eusébio, uma fábrica de rações. Faz muitos anos isso. Lá, o transformador precisava, digamos, eu precisava de um outro transformador como reforço, porque só aquele transformador já não estava atendendo. Por quê? Além de já estar quase no limite aquele transformador, eles estavam pretendendo comprar mais 2 maquinários, tá? Para fabricação de ração de animal. Então, nesse caso, nós tivemos que fazer o levantamento das instalações e das futuras ampliações para que eu visse qual era o transformador adequado para essa situação, tá bom? Então, quer tais instalações sejam provisórias, públicas ou particulares, que é no caso da maioria, quer sejam de consumidores cativos ou especiais. Será então fornecida a energia elétrica em tensão de 13,8 kV. Então, a Enel vai dispor para você uma tensão primária de 13,8 kV, que você vai colocar no transformador, vai ser rebaixado para 380 entre fases ou 220 volts entre fase e neutro, tá bom? Aí vamos nós. Essa equação, pessoal, que não é difícil, é muito simples, ela está dentro da especificação técnica 125 da Enel. O projetista deve apresentar o memorial descritivo e demonstrativo de cálculo da demanda instalada máxima, presumível da instalação. Aí o seguinte, a Enel, como sugestão, ela apresenta a metodologia seguinte, que é justamente essa formulazinha. Só que, olha que coisa interessante, a Enel diz ainda o seguinte, podendo, no entanto, o interessado, que no caso é o projetista, recorrer a outra forma de cálculo. Então, digamos que eu, técnico, eu, engenheiro, eu digo, não, eu vou utilizar um outro método para fazer o levantamento dessas cargas. O cálculo da demanda eu vou fazer do meu jeito aqui. A Enel diz assim, não há problema algum, meu amigo. Só que diz o seguinte, o interessado recorrer a outra forma de cálculo, desde que devidamente demonstrada e justificada. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nesses anos que eu tenho de profissão, eu já realizei levantamento de alguns transformadores, né? Fiz a parte inicial de alguns serviços. Nós só utilizamos essa forma. Tem outros meios de utilizar? Tem. Mas é aquela velha história. Se esse sistema de cálculo de demanda
dá certo, funciona, por que eu vou inventar uma outra forma, um outro método de realizar o cálculo da demanda? Então, assim, logicamente pode até ser que exista, mas eu, pelo menos, eu nunca presenciei. Nós sempre trabalhamos em cima desse cálculo de demanda, sempre, tá? Então, qual é a fórmula que nós utilizamos para fazer o cálculo de demanda? Eu vou explicar passo a passo, tá bom? A ideia dessa aula de hoje é a gente fazer o levantamento de um transformador, de uma aplicação, e a gente conseguir entender. Essas tabelas, tá, que tem na especificação da Enel, eu já separei essas tabelas referentes e vou mandar para o WhatsApp de vocês e vou mandar lá para o site do CPE.org, tá bom? Vai ser a tabela que a gente vai precisar para se orientar para fazer a nossa avaliação final, que vai ser uma das questões, tá bom? Então, olha aqui. A demanda vai ser o seguinte, 0,77 ou 0,77, que é um valor fixo, tá bom, da fórmula, dividida pelo fator de potência. Beleza. Esse fator de potência vai depender muito do projetista. Nós aprendemos em instalações elétricas prediais que o fator de potência para iluminação é 1 e o fator de potência para circuito de força, que no caso são tomadas, de 0,8. Na prática, pessoal, geralmente a gente faz uma média entre iluminação e tomadas. Por exemplo, se o fator de potência para iluminação é 1 e o fator de potência para tomadas, que é circuito de força, é 0,8, então a gente faz um mediano. Por exemplo, a gente coloca o fator de potência para iluminação e tomadas com 0,9, ou 0,85, ou 0,90, entendeu? Então vai depender muito do técnico que for executar esse trabalho, da parte do projeto, tá? Então, isso aqui já vai ficar a critério da parte técnica. Então, vai ficar 0,77 dividido por fator de potência vezes A. Nós iremos ver o significado de cada letra, tá bom? Significado de cada uma. Necessariamente, eu não sou obrigado a utilizar todas. Vai depender muito do tamanho, da dimensão do meu projeto. Talvez eu não utilize a fórmula toda. Mas nós vamos levar em consideração que eu vou utilizar toda a fórmula, que é para a gente justamente aprender a manusear essa equação. Mais 0,7 vezes B, mais 0,95 vezes C, mais 0,59 vezes D, mais 1,2 vezes E, mais F, mais G, o resultado dessa demanda dado em kVA, tá bom? Então, nós vamos utilizar essa equação, lógico. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer, no caso? Antes de eu atacar, propriamente dito, essa forma, eu tenho que, primeiramente, fazer o levantamento de toda a carga instalada, num clube, ou se for no hotel, ou se for no hospital, ou se for num banco, ou se for na casa de shows. Nesse local, eu vou fazer o levantamento dessa carga, e depois do levantamento dessa carga, é que eu vou partir para cada etapa dessa fórmula. No caso, eu vou dimensionar a letra A, depois a letra B, a C e assim por diante, tá bom? Para o dimensionamento da potência do transformador, é admitido um valor de potência instalada de, no máximo, 30% superior da demanda calculada, tá? Então, um exemplo. Eu fiz o levantamento das minhas cargas. O levantamento das minhas cargas, digamos que deu 250 kVA. Qual é o próximo transformador com potência nominal comercializada para que eu consiga colocar no meu empreendimento? Então, digamos que deu, sei lá, 280 kVA. Bom, o próximo transformador que eu tenho, depois de 280 kVA, comercialmente, é 300 kVA. Esse valor, ele pode passar de 30% do valor dessa potência? Bom, até pode. Só que é o seguinte, tem que ser no máximo até 30%. Quando você faz o levantamento e chega um valor de potência X, você vai verificar qual é, se eu tenho um transformador com a potência igual, digamos assim, do valor que eu fiz o levantamento, que no caso é difícil, né? Mas tem que ser igual ou tem que ser maior do que esse valor que eu apresentei. Digamos que esse valor comercial que eu tenho, ele ultrapassa esses 30%. Você pode usar? Pode.
mas você vai justificar para a concessionária que você está utilizando esse transformador simplesmente pelo fato que não tem nenhum outro valor comercial que chegue até esses 30%, tá bom? Então, para o dimensionamento da potência do transformador, é admitido o valor de potência instalado no máximo 30% superior ao da demanda, segunda forma, desde que este acréscimo seja plenamente justificado pelo projetista, tá bom? Excepcionalmente, é aceito valores de potência do transformador maiores do que 30, caso não haja comercialmente, conforme eu falei, olha, transformadores com potência nominal que se enquadrem no critério, tá bom? Então, nós temos no mercado já transformadores 30 kVA, 45, 150, 225, 300, 75, então são valores comerciais. É interessante que o valor dessa demanda ela esteja enquadrada nesses 30%. Mas caso aconteça de eu não encontrar no mercado, eu não encontrar quer dizer não ter, não existir, tá? Aí, nesse caso, você vai fazer a justificação, vai justificar para a concessionária o motivo pelo qual você colocou. Digamos que tu fez o levantamento e a tua carga deu 100 kVA, mas eu vou botar logo um de 300 para torar a manivela. Eu não posso fazer isso, tá? Eu não posso colocar logo um transformador absurdo de 500 kVA. Primeiro, você vai superdimensionar, tá? Superdimensionar o teu transformador. Já vai gerar um baixo fator de potência. E a concessionária, logicamente, não vai aceitar. Tem que estar dentro desses parâmetros para que você consiga, tá? Para que você consiga realmente fazer tudo o que a concessionária Enel, tá? Ela ordena, tá bom? Eu não sei se vocês lembram daquele transformador que tem lá na escola, é um transformador de 45 kVA, tá? Então eu tenho no mercado transformadores de 112,5, de 150 kVA, 225, 300, 500. Eu tenho valores nominais que são regidos como padrão, tá? Eu encontro, geralmente, né, para um trabalho voltado para uma fábrica ou na indústria, geralmente 300, tá? Eu já fiz instalação com 300, fiz instalações com 225, tá bom? Vamos entender aqui, vou dar um exemplo. Digamos que aqui na minha rua tem um transformador. Esse transformador é um transformador de 112,5. Às vezes um defeito que pode acontecer, e já aconteceu exemplos parecidos. A tensão da minha casa está muito baixa. A minha tensão, que é para ser 220, está sendo uma tensão de 213, 214, um exemplo. Então eu estou com uma subtensão. Isso pode prejudicar meu sistema. Eu ligo para a concessionária vai percorrer o trecho aonde corresponde à minha fase. Então, digamos, na minha rua tem 12 residências que recebem a primeira bucha, a segunda bucha aqui, que é o X1. Às vezes, aquela outra casa inventou de fazer uma fábrica ou alguma coisa e está utilizando, puxando o mesmo fase neutro. E o que acontece? Ele está puxando demais do transformador. E acaba, logicamente, para quem mora utilizando essa mesma fase, receber uma tensão abaixo, porque tem gente puxando demais. Outro fato que pode acontecer é que aquele transformador já está instalado há muitos anos nessa rua e, com o passar do tempo, a demanda, a densidade de carga aumentou com o passar dos anos. Então, digamos, aquela criança, né? Hoje é uma pessoa adulta, fez uma casa em cima e, logicamente, está puxando do mesmo transformador. O que deve ser feito nesse caso? Dependendo da situação, talvez o técnico vai substituir o transformador. Ou ele vai fazer variação de TAP. Mas geralmente, às vezes, acontece de realizar realmente a troca do transformador por um transformador mais potente. Então, digamos, se o transformador fosse um transformador de 112,5, nós íamos utilizar 150 kVA como potência. Ia ser substituído por um transformador mais potente, tá bom? Então, vamos lá. O dimensionamento dos condutores e da proteção, que no caso são os disjuntores, né? E outros elementos de proteção, como fusível, tá bom? E na proteção do secundário devem ser calculados em função da potência do mesmo, tá bom? Então, vou ter que levar em consideração qual é a potência desse transformador, para aí sim eu fazer o dimensionamento do sistema de proteção. É permitido no máximo 10% da carga instalada de iluminação e tomadas para circuito de reserva. Então, esse assunto assim a gente vê mais em parte
da disciplina de instalações elétricas prediais, tá bom? Ninguém vai atentar para a questão de circuito de reserva, mesmo porque o que nos interessa é aprender a fazer o dimensionamento do transformador. Aqui é o nosso primeiro exemplo, tá? Primeiro exemplo, eu vou fazer a explicação de maneira bem compassada, para que a gente consiga entender como é que eu faço o levantamento desse transformador. A questão diz o seguinte: calcule a demanda e o transformador necessário para a carga abaixo, segundo a especificação técnica da Enel 125. Então, nesse caso aqui, olha, eu tenho todo o levantamento das cargas que foram feitas, levei como consideração para esse exemplo um hotel. Então, por exemplo, eu vou fazer o levantamento porque eu vou pedir um transformador para esse hotel. O técnico foi até o hotel e fez todo o levantamento das cargas. Então, ele verificou que a iluminação e tomadas somadas dão como potência 160 kW. Tá? O fator de potência que o técnico ele dispôs a colocar foi de 0,80. Então, esse fator de potência, conforme eu tinha dito para vocês, vai partir da parte técnica. Então, o técnico ele vai verificar qual é o fator de potência que ele vai colocar. E poderia colocar 0,90? Poderia também, sem nenhum problema. Tá bom? Então, eu fiz o levantamento de iluminação em tomadas. Tive como valor 160 kW. Chuveiro elétrico. Nesse hotel, nós temos 18 chuveiros. E a potência de cada chuveiro é de 3,5 kW. Tá bom? Então, tenho 18 chuveiros. A potência de cada chuveiro, 3,5 kW. Nesse hotel, eu tenho 25 ar-condicionados. E cada ar-condicionado tem uma potência de 12.000 BTUs. Lembrando que BTU não é potência. BTU, em português, nós chamamos de unidade térmica britânica. É a capacidade que tem de o ar-condicionado climatizar um ambiente. Tá bom? Existem tabelas, na internet a gente consegue, que faz uma equivalência de BTU para potência. Né? Mas, por exemplo, quando eu vou fazer o levantamento de um ar-condicionado para um determinado ambiente, então eu tenho que levar em consideração metros quadrados, eu tenho que levar em consideração se eu tenho algo que aquece nesse ambiente. Então, digamos, se eu tenho uma rede de computadores, bom, aquele computador pode aquecer, então ele tem que se levar em consideração a altura. Eu preciso desses dados para definir qual a potência dada em BTU do ar-condicionado. Só que na internet a gente encontra algumas tabelas de equivalência de BTU para quilowatt, tá bom? A especificação técnica 126 da Enel, que era antiga NT003, tem uma tabela lá de conversão também, tá? Da potência de ar-condicionado tipo janela e outros tipos de ar-condicionados, que eu consigo converter da parte de BTU, a equivalência dele para quilowatts. Nesse hotel também eu tenho 2 bombas d'água, só que a potência de cada bomba d'água é de 3 CV. Um cavalo vapor, 1 CV, ele vale 736 watts. Tá bom? É necessário que eu informe, na hora do projeto, se tem alguma bomba reserva. Então, dessas 2 bombas, uma dessas bombas ela é reserva. Nesse hotel também eu tenho 4 elevadores. Então, eu acho que dá para notar aí que é um hotelzão federal, né? E um hotel para ter 4 elevadores deve ser um baita de um hotel. Cada elevador desse tem uma potência individual de 7,5 CV. Então, cada elevador tem uma potência de 7,5 CV. Também nesse hotel, eu tenho 4 motores em processo industrial. A potência individual de cada motor é de 3 CV. Tá? E outras cargas não relacionadas, foram feitos levantamentos e adquiriu um valor de 18 kW. O fator de potência para essas cargas 0,90 e o fator de demanda 0,6. Lembrando que necessariamente não é obrigado o local que você está fazendo o levantamento ter todas essas cargas. Por exemplo, pode acontecer de eu estar fazendo levantamento de um hotel e nesse hotel não ter elevador. Então, a parte que descreve
elevadores, lá na fórmula eu já não vou utilizar, tá bom? Eu só vou utilizar realmente as cargas que estão relacionadas nesse local. Por que eu coloquei para todas? Logicamente, eu coloquei para que a gente consiga entender, que a gente consiga fazer o cálculo, para a gente aprender a utilizar essa equação. Tá bom? Outra coisa, eu coloquei aqui valores fictícios só para a gente aprender a realmente manusear a fórmula, tá bom? Então, digamos que esse hotel, eu fiz o levantamento de iluminação em tomadas, do chuveiro, do ar-condicionado, bomba d'água, elevador, motor em processo industrial e outras cargas que não são relacionadas a essas cargas aqui. Beleza. Então, está feito aqui a tabela. O técnico ele fez o levantamento. O próximo procedimento agora é fazer o levantamento individual de cada carga, para depois a gente juntar e colocá-la na equação. Tá? Então, vamos lá. Iluminação em tomadas, 160 kW, fator de potência 0,80. Então, primeiro, para encontrar a letra A, que está justamente lá na fórmula, diz o seguinte: demanda das potências em kW para iluminação em tomada de uso geral, calculado conforme tabela 1. Então, essas partes aqui, pessoal, são partes que tem lá na norma, tá bom? Na especificação técnica que eu coloquei para a gente aprender a acompanhar detalhadamente. Veja que nessa tabela tem dizendo assim: fator de demanda para iluminação em tomadas. Aqui é a descrição, que são algum possível local que você vai fazer o levantamento. E aqui ao lado o fator de demanda dado em porcentagem. Como descrição eu tenho auditórios, salões para exposições semelhantes, eu tenho bancos, tenho clubes, escolas, escritórios, garagem, hospitais, hotéis. Então são vários locais. Ao lado vai ser o fator de demanda de acordo com o local que você escolheu. No caso, como eu fiz o levantamento, estou fazendo o levantamento de um hotel, então eu vou verificar justamente aqui, olha, hotéis e semelhantes. Nesse caso, eu tenho 50% para os primeiros 20 kW, 40% para os seguintes 80 e 30% para o que exceder de 100 kW. Então, vai depender muito da quantidade de potência que eu tenho para iluminação em tomadas, tá? Então, eu vou verificar justamente aqui para hotéis semelhantes. E quanto foi a minha potência? Vocês verificaram que a potência aqui, olha, é de 160 kW, tá? Começando a fazer o levantamento. 50% para os primeiros 20 kW. Então, pronto. Esse 50% eu vou ter que tirar da porcentagem. Se eu tenho que tirar da porcentagem, como é que eu faço para tirar da porcentagem? Eu pego esse valor e divido por 100. Quando eu quero colocar a porcentagem, eu multiplico por 100. Quando eu quero tirar da porcentagem, eu divido por 100. Tá bom? Então, como eu tenho 50%, 50 dividido por 100 dá 0,5. Ou então você volta aqui, olha, duas casas para a esquerda dá a mesma coisa. Sendo assim, olha, 0,5 vezes 20. Então, eu tenho até agora 20 kW. Aí a norma diz o seguinte: 40 para os seguintes 80. Mais 0,4, ou 0,4, porque eu dividi esse 40 por 100, né? Deu 0,4, vezes 80, mais, abro parênteses, 0,3 vezes 60. Por quê? Porque é 30% para o que passar de 100. Como a nossa potência instalada é de 160 kW, então, nesse caso, olha, é 20, mais 80 faz 100. Então, falta quanto? Falta 60. Então, pronto. Então, eu tenho 20, com 80 faz 100, com 60, 160, que foi a quantidade de cargas que eu tinha lá instalada. Tá bom? Digamos que a carga de iluminação em tomadas teve como valor 80. Tá? Então, eu sigo o mesmo procedimento. 0,5 vezes 20, mais 0,4 vezes 60. Por que 60? Porque 60 com 20 faz 80, que é a quantidade de potência que eu tinha. Tá bom?
Então, eu vou seguir os 50%, o 40% e o 30%, só nesse caso, se passar de 100 kW. Como a nossa carga é de 160 kW, passou de 100, obviamente. Então, 0,5 vezes 20, mais 0,4 vezes 80, mais 0,3 vezes 60. Realizando esse somatório, eu adquiri um valor de 60 kVA. Por gentileza, eu peço que vocês copiem essa parte, só para a gente aprender a fazer esse levantamento, tá? Então, copiem só essa parte aqui, da letra A e do resultado, porque a gente vai colocar um pertinho do outro, para depois pegar esses resultados e jogar na fórmula. Tá bom? Então, dá só 2 minutos para vocês copiarem essa parte aqui, e a gente segue com a próxima letra, que é a letra B. Até então, pessoal, alguma dúvida com relação a esse levantamento? Se alguém tiver alguma dúvida e alguma, né, alguma partezinha aí, você me diga que eu explico de novo. Mas o procedimento... Oi, tá bom? O procedimento é esse, pessoal. Não tem segredo, não. Vai depender do local, você vai verificar no local. Esse valor que eu tenho aqui, olha, é porcentagem, tá bom? Olha, fator de demanda, entre parênteses, por cento. Então, você vai ter que dividir por 100 sempre para poder você tirar da porcentagem. Só uma pergunta aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. O Ricardo Ribeiro conseguiu entrar na aula? Ricardo? Eu passei para ele que ele entrasse pelo link e botasse 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas até agora ele não apareceu na tela, não. Pronto, é porque ele mandou uma mensagem aqui no grupo dizendo que não estava conseguindo entrar na aula. E outra, como eu fiz um copia ou colou, acabou saindo sábado 19 horas, que foi só um errozinho, tá bom? Sábado 8 horas, que foi só um... Esse copia ou colou a gente tem que prestar atenção bem direitinho, tá? Então é o mesmo link para você ter acesso. Eu até expliquei para ele que a aula já estava acontecendo, aí ele deu obrigado aqui e estava tentando entrar. Pronto, eu mandei para vocês também, no grupo da Horus 1181, mandei a tabela, tá? Para a gente fazer esse levantamento. Aí depois vocês batem um print, imprime, se vocês quiserem aí, tá? Eu selecionei só as partes que realmente vai ser necessário para a gente aprender a fazer esse levantamento. Ei, professor, disse que não está conseguindo, está tentando, mas não está conseguindo ainda. Será que é a internet dele, hein? Pode ser também, ou pode ser o aparelho também, né? Às vezes é a internet. Pois é, pode ser a configuração também que ele não está conseguindo acessar, né? Não tá. Porque o link é único. Se ele tem um aplicativo do Zoom e se ele se cadastrou com o e-mail dele, então pronto, aí não tem para onde correr. É clicar no link e se pedir senha, colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Depois eu vou ver com ele. Depois eu vou ver com ele aí, com a dificuldade. E quem tiver dificuldade, pessoal, em realizar o acesso, me avise. Tá bom? Sinalize para mim, que é para a gente ver onde é que está a dificuldade. Então, posso mudar? Tem mais alguém copiando? Acho que todos copiaram, né?
Eu estou sentindo falta de alguns amigos aqui. Acho que o Paulo não está conectado, né? O Paulo Roberto. Cheguei agora, viu, professor? Ah, chegou. O Alexandre, tá por aí também? O Alexandre e o Paulo tá no interior, ele falou que não conseguiu entrar e o Alexandre tá trabalhando. Ah, o Alexandre tá trabalhando, né? Ah, tá bom, tá certo. Deixa eu ver aqui. Só um instante, pessoal, que eu tô olhando aqui. O Ricardo diz que a mensagem diz que o ID é inválido. Mas o ID é o mesmo. Manda ele fazer pelo ID que eu mandei há pouco tempo, tá? E colocar a senha. Qualquer coisa eu dou uma olhadinha quando a gente pegar um intervalozinho. Então vamos lá. Fiz o levantamento. Encontrei a letra A. O próximo procedimento é encontrar logicamente a letra B, que é a demanda de todos os aparelhos de aquecimento dado em KVA, tá? Chuveiro elétrico, aquecedores, fornos, isso caso tenha. Eu levei em consideração no exemplo que nós temos 18 chuveiros, né? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. 18, ó, 18 chuveiros elétricos, a potência de 3,5. Então, olha, a tabela 2 descreve o fator de demanda de aparelho de aquecimento. Aqui é o número de aparelhos. Aí eu tenho o fator de demanda com a potência individual até 3,5. E caso essa potência ultrapasse os 3,5, tá? Potência ultrapassou os 3,5. Nesse caso, como nós fizemos, levamos em consideração que eram 18 chuveiros, e a potência de cada chuveiro é de 3,5, então nós vamos verificar onde é que tem o chuveiro de 18, né? De 3,5. Então eu tenho aqui, olha, potência até 3,5 e passou de 3,5. Número de aparelhos, 18. Então, fator de demanda, 18 aparelhos. Potência individual até 3,5, eu tenho aqui, olha, 37. Mais 37 o quê? 37%. Eu tenho que, de novo, dividir isso por 100 para tirar isso da porcentagem. Sendo assim, olha, são 18 chuveiros, a potência é de 3,5 e o fator de demanda é de 37, que no caso dividido por 100 fica 0,37. Fazendo esse cálculo, você encontrou um valor de 23,31 kVA. Aí vamos lá, presta atenção. Todos esses levantamentos que eu estou fazendo, letra A, letra B, C, D, nós vamos deixar o resultado tudo em kVA, para ficar tudo igual, tá bom? Então vamos deixar todos esses resultados com essa unidade de kVA. Então 18 vezes 3,5 vezes 0,37, você fazendo o cálculo, né, o produto, você adquiriu um valor de 23,31 kVA, tá? 2 minutinhos aí para vocês copiarem. Por gentileza, sinalizem para mim, tá? Quando tiverem terminado. Aqui já deu certo, professor. Acho que todos concluíram, né? Já. Pronto. Então pronto. A partir da letra B, vamos para a próxima, que é a letra C. Na letra C, é a demanda de todos os aparelhos de ar-condicionado em kilowatts, calculado conforme tabela 3. Tá bom? Dado em kilowatts. Eu não sei se vocês recordam quantos ar-condicionados eu tinha. Eu vou voltar aqui para a gente verificar. Olha, 25 ar-condicionados, potência de 12.000 BTUs. Então, olha, eu vou verificar a tabela 3, que tem o número de aparelhos e tem o fator de demanda também em porcentagem, tá?
Veja que esses fatores de demanda, todos eles estão em porcentagem, você vai ter que dividir por 100 para tirar da porcentagem, tá bom? Beleza? Junto com essa tabela 3, você vai ter que utilizar uma outra tabela. E foi um pedacinho da tabela referente à especificação 126 que eu retirei, para a gente saber quantos quilowatts vale aquela quantidade de BTUs que a questão está propondo. No caso, olha aqui, a tabela 9, que é da especificação 126, que foi esse pedacinho que eu tirei, é a potência de condicionadores de ar do tipo janela. Eu tenho a capacidade em BTU, tá? Que eu posso transformar para a potência em quilowatts. Como na questão disse que cada ar-condicionado tinha 12.000 BTUs, a potência equivale a 1,90 kW. Então, eu tenho duas tabelas. Essa tabela 9 da 126 e essa tabela 3 da 125. Juntando as duas tabelas, eu vou pegar os dois valores. Quais são? Entre 21 a 30 aparelhos, eu tenho um fator de demanda de 80%. 80 dividido por 100 fica 0,8. Ar-condicionado de 12.000 BTUs, a potência é de 1,90. Nesse caso, então, são 25 ar-condicionados. Fator de demanda 0,8. E a potência de 1,90. Tá bom? Fazendo esse cálculo, meus amigos, eu tenho como resultado 38 kVA. Eu peço que vocês copiem, mas vocês tentem calcular também, tá? Para não acontecer alguma divergência de resultado, vai que eu tenha errado alguma coisa assim, tá bom? Então, copiem essa parte. Então, já fiz o levantamento, olha, da letra A, fiz o levantamento da letra B e agora fiz o levantamento da letra C. Esses dados eu vou precisar porque eu vou colocar lá naquela equação, que foi a primeira equação que eu mostrei para vocês, do cálculo de demanda. Tá bom? Então, por gentileza, copiem. Pronto, vamos lá. Partindo para a próxima etapa, nós vamos em direção agora da letra D. Bom? Então, fizemos o levantamento da iluminação em tomadas, fizemos o levantamento do chuveiro elétrico, fizemos o levantamento do ar-condicionado. Vamos para a próxima etapa. Potência nominal em quilowatts das bombas d'água do serviço de instalação. Detalhe, não considerar bomba de reserva. Lógico, eu não posso fazer um levantamento tendo em consideração que uma bomba vai ficar parada. Então, nesse caso, eu não vou contar essa bomba, tá bom? Como lá na questão tinham duas bombas d'água, se são duas bombas d'água, então só vou considerar, obviamente, uma. Então, vai ser uma bomba d'água. A potência dada pela questão é a potência de 3 CV.
E de onde foi que o senhor tirou esse 0,736? É porque é o seguinte, pessoal. Um CV, ele vale 736 watts. Só que a questão diz que tem que ser em quilowatts. Se é em quilowatts, você vai pegar os 736 e vai dividir por 1000. Ou você volta 3 casas para a sua esquerda. Sendo assim, olha, eu tenho uma vírgula aqui, ao lado do 6. Então, vem 1, 2, 3. Então, agora eu tenho 0,736 quilowatts. Tá bom? Se eu tenho 4 bombas e 2 é reserva, então eu só vou considerar 2 bombas. As 2 que são reservas não entram no cálculo. Tá bom? Como são 2 na questão, então vai ser uma bomba só, de 3 CV, vezes 0,736, que é o valor que equivale a 1 CV em quilowatts. Você realizando esse cálculo de 1 vezes 3 vezes 0,736, tem como resultado 2,20 ou 2,2 kVA. Tá bom? Então, já encontrei agora a letra D. Por gentileza, copiem. Pronto, meus amigos. Todos copiaram? O rapaz conseguiu entrar e disse só precisava atualizar o aplicativo. Foi, eu vi a mensagem dele aqui. Ele mandou a mensagem que o aplicativo está desatualizado. Às vezes é uma besteirinha de nada, né? Certo, pessoal? Então, recapitulando. Vamos só recapitular aqui o que nós fizemos. Fizemos primeiro, eu, né, como técnico, fiz o levantamento das cargas lá do ambiente e de acordo com os dados, né, que eu consegui fazer o levantamento de iluminação, tomada, elevador, bomba, fiz todo o levantamento. Eu tenho ao lado tudo escrito na tabela. O próximo procedimento é seguir a especificação da Enel. A especificação da Enel, ela explica justamente sobre cada passo que você deve tomar. Então, eu fiz o levantamento de iluminação com tomadas, eu determinei o fator de potência lá, acho que foi 0,8 que eu botei lá na questão. Depois, eu parti para a quantidade de chuveiros. Digamos que o local que eu estou fazendo levantamento não tenha chuveiro elétrico. Então, pronto, essa parte já está fora. Eu só coloquei na questão todos os dados para a gente aprender a utilizar toda a equação em si. Então, fiz o levantamento do chuveiro, verifiquei pela potência, o fator de demanda. Depois, eu parti para uma próxima etapa, que foi depois do chuveiro elétrico, eu parti para o ar-condicionado. Depois do ar-condicionado, quantos ar-condicionados eu tinha? Tanto. Qual o fator de potência? Ar-condicionado, geralmente, ele entrega potência em BTU. Aí você vai verificar quanto vale em quilowatts de acordo com essa unidade térmica britânica. Depois que eu fiz esse levantamento, eu parti para uma próxima etapa, que foi a bomba d'água do serviço de instalação. Vamos lá, o que está faltando que eu faça? Eu tenho que fazer o levantamento do elevador. Para o levantamento dos elevadores, eu vou ter que também utilizar de alguma tabela referente à norma. Depois eu vou ter que fazer o cálculo do motor em processo industrial. E, por fim, eu tenho que fazer outras cargas não relacionadas. Tá bom? Então, tudo isso, pessoal, tudo isso parte da norma. A gente faz o levantamento de cada letra. Depois a gente faz a união dessas letras e coloca em cima daquela equação.
0,77 dividido por fator de potência vezes A, mais 0,7 vezes B, mais 0,95 vezes C, mais 0,59 vezes D, mais 1,2 vezes E, mais F mais G, o resultado de todos eles dado em KVA. Esses valores, 0,77, 1,2, 0,7, 0,95, 0,59, esses dados eles já são valores fixos, tá? E essas letras são correspondentes ao levantamento que você fez. Então, fiz o levantamento daquele sistema de carga e encontrei o valor necessário para mim. Próxima letra é o E, tá bom? Letra E, que vai ser a demanda de todos os elevadores, dado em quilowatts, calculado conforme tabela 4. Então, veja que eu estou tirando sempre um pedacinho da tabela e colocando para que a gente consiga entender como é que se utiliza essas tabelas. A questão diz que eu tenho, para esse hotel, 4 elevadores. A potência individual de cada elevador é de 7,5 CV, tá bom? Como é quilowatts, eu tenho que converter de CV para quilowatts. 1 kW vale 1 CV vale 0,736 kW, tá bom? Aqui já está em kilowatt. E eu tenho 0,60, que no caso é o fator de demanda. Mas vamos lá. Através da tabela 4, você verifica o número de elevadores, que no caso da questão são 4 elevadores. O fator de demanda é de 60%, tá? 60%. E 60% dividido para 100 fica 0,6. Então, eu realizei essa divisão por 100, adquirindo 0,6. Então, vamos lá. 4 elevadores vezes 7,5 CV, vezes 0,736 kW, vezes 0,60, que é o fator de demanda. Você realizando esses cálculos, você encontrou como resultado 13,25. Qualquer coisa, pessoal, depois vocês tentam calcular só para dar uma conferida. Eu vou pegar a calculadora aqui para fazer junto com vocês, tá? Então, coloque isso no cadernozinho e nós vamos conferir de item por item. Conferir aqui. 4 vezes 7,5 vezes 0,736 vezes 0,60. Dá 13,248, eu arredondei para 13,25. É bom que a gente confira, que é para a gente realmente ver se não houve nenhuma divergência de resultados. Aí vamos lá, na prática. Na prática eu vou ter que fazer todos esses cálculos no papel? Logicamente que não. Hoje eu tenho a comodidade de ter um programa de Excel, eu tenho um programa de computador, um aplicativo no celular, que me fornecem situações onde eu só vou pegar esses dados e jogar lá no programa, ele já me dá o resultado lá na frente do transformador. Hoje é muito fácil de se trabalhar com isso, porque eu não vou precisar ter que fazer esse amareado de cálculos. Tá bom? A ideia, logicamente, é justamente essa. Que quando você tem um aplicativo que funciona bem bonitinho, você só dá os dados e ele já lhe emite o resultado na hora. Nós estamos fazendo aqui o passo a passo, que é para a gente entender como é que funciona o procedimento, tá? Mas na prática, realmente, dificilmente você vai fazer item por item no lápis. Mesmo porque demora muito. Imagina você sendo um técnico atendendo a 3 clientes. Então, o trabalho, o resultado ia ser muito demorado. Então, é por isso que nós utilizamos hoje aplicativos e softwares que fornecem os dados, né, os resultados de maneira muito mais rápida. Tá bom? Posso mudar? Tem alguém ainda copiando? Não, pode mudar, por mim. Próxima letrazinha que nós vamos definir é a letra F. A letra F, ela exige um pouco mais de atenção, porque ela tem uma equaçãozinha própria para ela. O valor de F deve ser determinado pela expressão. Então, vamos lá. Vamos entender essa formulazinha. Essa letrazinha, que parece uma letra E esquisita, é a letra chamada sigma. Tá? Ela representa um somatório de tudo.
abre parênteses, aí eu tenho 0,87, porque já é um valor fixo da fórmula, tá? Vezes a potência nominal dos motores em CV, utilizados em processo industrial. Nesse caso, eu não preciso me preocupar em transformar esse valor para quilowatts. Então, a questão me entregou o valor para CV. 0,87 vezes a potência nominal dos motores em CV, vezes o fator de utilização dos motores, tá? Através da tabela 5, que eu vou mostrar para vocês, vezes o fator de simultaneidade dos motores fornecidos na tabela 6, tá? Então, essa fórmula, ela já está pronta. Você vai precisar simplesmente de um único dado, que no caso é a potência do motor em CV. Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? Seguinte. Só ajeitar aqui, peraí só um instante. Tabela 5 e tabela 6. Fator de utilização, fator de simultaneidade. O motor de lá, eu acredito que o motor lá, eu acho que era de 3 CVs. Então, eu verifico aqui, olha, forno, a resistência, forno de indução, forno, motor de 3/4 a 2,5 CV, motores que vai de 3 a 15 CV, motores que vai de 20 a 40 CV, então são as potências determinadas. Como naquele caso são motor de 3 CV, então o fator de utilização é de 0,8. Esse valor não preciso me preocupar com relação a unidade, se eu preciso dividir ou multiplicar. Esse valor ele vai ser incluído lá na equação. Próxima tabela é a tabela 6, que se refere a fator de simultaneidade. E eu verifico que dos aparelhos, eu vou olhar esse aqui, vou apontar para esse que vai de motor de 3 a 15. E eu não me lembro se são 4 motores, né? Vamos dar uma olhadinha se são 4 motores, que eu não me recordo, não. Mas vamos lá. Professor, Oi. professor, só uma dúvida. Esse 3, por exemplo, esse modelo de 3 a 15 CV, esse CV é cavalo, é 3 a 15 cavalo, é? Cavalo vapor, né? Cavalo por, né? Porque assim, nos motores você pode encontrar potência em kilowatts, em CV ou em HP. HP é horsepower, né? Ah, o motor é de tantos HP, 10 HP. Ah, o motor é de 10 CV de potência. Certo. Mas essa dúvida mesmo, viu? Então, olha aqui, olha. Na fórmula, esse 0,87 é fixo. Aí eu tenho 4 motores de 3 CV de potência. O fator de utilização é de 0,8. Olha aqui, ó, motor de 3 a 15 CV, 0,8. E eu tenho o fator de simultaneidade, que como são motores de 3 a 15 CV e são 4 motores, então eu achei 0,8. Digamos que eu tenho 8 motores de 10 CV. 10 CV está entre esse parâmetro aqui. Então são 8 motores, então o fator de simultaneidade é de 0,75. Tá bom? Então vamos lá, 0,87 é da fórmula. O motor é de 4 CV. Aliás, são 4 motores, perdão, de 3 CV. Fator de utilização 0,8 e o fator de simultaneidade também é de 0,8. Por fim, fazendo esse cálculo, eu devo adquirir um valor de 6,68 kVA. Vou fazer aqui na calculadora para ver se realmente o resultado é esse. 0,87 vezes 4 vezes 3 vezes 0,8 vezes 0,8. Resultado 6,68. Depois do 8 ainda tem 1 e tem o 6. Só que a gente vai fazer o seguinte. Na nossa avaliação e no nosso questionário, vamos tentar deixar um padrão. Vamos manter 2 casas depois da vírgula sem precisar arredondar. Então, do jeito que está o resultado. Depois da vírgula, 2 casas, pronto. Esses 2 valores você pega e coloca na equação. Tá? Para ficar igual para todos e não, eu arredondei, eu achei melhor fazer desse jeito. Fica melhor e até mais fácil na hora da correção para mim. Então, por gentileza, copiem esse item F. Nós vamos partir para o último item, que é o G. Depois disso, a gente vai aplicar isso na equação. E eu vou colocar a calculadora e vou fazer junto com vocês, passo a passo, até a gente chegar ao resultado final.
Pronto, pessoal. Nossa, já Vamos continuar foi. partindo Bora. para a letra G. Então, até aqui eu acho que está tranquilo, tá? Partindo para o G, que é o último passo, são outras cargas não relacionadas em caviar. Aí vamos para um detalhe. Neste caso, o projetista deve estipular o fator de demanda e característica das mesmas. Relação de fator de demanda. O fator de demanda é o seguinte, pessoal. Digamos que em uma instalação elétrica, você fez, né, todo o procedimento de cálculo. Eu não tenho como, de forma nenhuma, manter todos os aparelhos, vamos voltar para uma residência, eu não tenho como manter todos os aparelhos na residência funcionando ao mesmo tempo, de forma nenhuma. Eu não tenho como deixar todas as lâmpadas ligadas, som, televisão. Como eu não vou ter todas ligadas ao mesmo tempo, então a gente aplica um fator de demanda, e para esse fator de demanda a gente faz uma redução dessa potência. Tá bom? Então, esse é um dos procedimentos que a gente adota quando a gente vai fazer o levantamento em uma instalação elétrica. Nesse caso, a potência que eu determinei de outras cargas são 18 kW. Aí eu tenho um fator de potência de 0,9 e eu tenho um fator de demanda de 0,6. Então, o que eu faço? Eu vou pegar essa potência, vou multiplicar pelo fator de potência e vou dividir pelo fator de demanda. Você realizando esse cálculo de 18 vezes 0,9 e dividir por 0,6, você vai ter como resultado 27 kVA. Beleza? Então, nesse caso, nós finalizamos todas as etapas da equação. E agora vamos pegar esses resultados e vamos aplicar na fórmula para, a partir do resultado, a gente definir qual vai ser o transformador a ser utilizado. Tá? Então, copiem que eu vou colocar a calculadora. Vou colocar a calculadora aqui e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse cálculo, de maneira bem compassada. A calculadora apareceu, meus amigos? Apareceu, deu certo. Pronto. Vou colocar a calculadora, que aí fica mais simples da gente ver como é que a gente faz o procedimento. Aí vamos lá, vou só baixar aqui um pouquinho. Critérios para o cálculo de demanda. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela fórmula e a gente vai tentar utilizar isso no cálculo. A calculadora está aparecendo? Tá. Pronto, então vamos lá. Como é que vai ficar isso na equação? As letras, aí vamos lá, no lugar das letras, eu vou colocar agora os valores, tá certo? Fazendo de maneira compassada. Então, eu tenho o seguinte. Vamos lá. 0. Só tirar o áudio aqui, tem um áudio ligado. 0,77, que é da fórmula. 0,77. Aí você vai dividir. E esse 0,8 foi tirado da onde? Veja que lá no início da nossa questão, eu coloquei lá o fator de potência, atrelado à iluminação em tomadas. Como eu defini 0,8, então vai ficar aqui. Então, a fórmula é 0,77 dividido por fator de potência. Esse fator de potência é de 0,8. Tá? Vou fazendo passo a passo. Olha, dividir esses dois. Beleza, tive esse resultado. Agora, eu vou multiplicar por 60, que foi a letra A. Então, fica sendo vezes 60, que é a letra A. Pronto. Eu já tenho esse valor. Eu posso fazer tudo de uma vez. Eu estou fazendo devagarzinho, que é para a gente, para não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Agora, os demais, olha aqui, mais, aí eu abro parênteses, 0,7 vezes B, 0,7
vezes B, que é 23,31. Depois vocês confiram. A letra B eu acho que tem 23,31. Veja as letras, pessoal, se realmente são essas, os valores, tá bom? Que qualquer coisa a gente faz a mudança aqui na hora. Então fica sendo 0,7 vezes B, que é 23,31, fecha parênteses, mais, abro parênteses, 0,95 vezes C, que é 38, fecha parênteses, mais, abro parênteses, 0,59 vezes D, que no caso é 2,20 ou 2,2, é a mesma coisa. Fecho parênteses. Aí vamos lá. Eu tenho 1,2 vezes E, mais 1,2 vezes E, que no caso é 13,25, olha. 13,25, fecha parênteses, mais o F, que é 6,68, mais, por fim, o G, que é 27. Realizando esse cálculo, ixi, deu um errozinho aqui. Deixa eu fazer de novo aqui. Vamos ver por que deu um errozinho aqui. 0,77. Vou fazer um pouco mais rápido, tá bom? Para ver qual foi o erro. 6 vezes 60, mais, abre parênteses, 0,7 vezes 23,31, fecha parênteses, mais 0,95 vezes 38, vamos ver se não dá erro de novo, mais 0,59 vezes 2,2 ou 2,20, a mesma coisa, mais 1,2 vezes E, que é 13,25, fechei o parênteses, mais 6,68 mais 27. Vamos ver se vai dar erro ou não. Pronto, deu certo. Algum errozinho que deu. Então, o resultado aqui, olha, deu 161,04. Esse resultado é dado em KVA. Tá bom? Esse resultadozinho aqui, olha, ele é dado em KVA. 161,04. Que foi o resultado. 161,04. Aí, qual é o transformador que nós iremos adotar? Aí, vamos lá. Nesse caso, eu vou ter que verificar um transformador que seja vendido comercialmente com valor igual a esse 161,04, passando dele. O próximo transformador que eu tenho, depois de 150 kVA, a potência que eu tenho é de 225 kVA. Então, é o mais próximo. Quanto seria 30% de 161,04? Então, você pega esse 161,04, né? E vê os 30%. Quanto é que é? Pega esse valor, olha, vezes 30, aí aperta o Shift. O porcento, acho que está aqui, olha, bem aqui no igual. Tem que apertar o Shift, tá bom? Então, olha, fica 48,31 kVA. São 30% desse valor. Se você pegar esse valor e somar com essa potência, né? Quanto foi que deu o resultado? 41 ponto alguma coisa, não foi? Então, seria, por exemplo, 161,04 mais 48,31, só para a gente ter mais ou menos uma ideia. Então, olha, o máximo seria uma potência de 209. Então, nesse caso, você vai justificar para Eno que você vai utilizar essa potência de 225, porque não tem nenhum outro que esteja dentro dos parâmetros do 30% que atenda satisfatoriamente, né? Por exemplo, depois de 150 kVA, eu só tenho 225 kVA. Depois de 225 kVA, eu tenho 300 kVA. Entendeu? Então, eu tenho que verificar
Se está dentro dos 30%, beleza. Mas caso ultrapasse os 30%, você vai ter que utilizar de toda maneira o transformador. Agora você vai ter que justificar para a concessionária que você utilizou esse transformador de 225 kVA simplesmente pelo fato de que não tem no mercado um transformador que esteja dentro desse parâmetro. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Sendo assim, olha, a potência do A transformador... pessoa cortou um pouquinho o áudio, dá para repetir? Dá sim. Olha, o resultado ele tem que estar dentro dos 30%. Se por acaso passar dos 30%, não tem problema algum. Porque você vai justificar para a Enel que o transformador que você está utilizando, que no caso é de 225 kVA, é o único que tem comercialmente, né? O único que é vendido comercialmente, depois da potência de 150 kVA. Então, se ele estiver dentro dos 30%, não tem problema algum. Mas passou dos 30%, você vai utilizar com certeza o transformador de 225 kVA. Mas você vai ter que justificar para a concessionária o motivo pelo qual você colocou esse transformador de 225 kVA. Tá certo? Deu para ouvir ou saiu cortando o áudio? Saiu cortando um pouquinho, professor. Eu entendi até que a gente tem que calcular esse valor 30%, né? Deu 48. Somando é 209, né? Mais ou menos. Eu fiz isso. Isso. Pronto. Aí o senhor disse que tem que usar um transformador acima, né? No caso é 225. Não é assim? Isso, exatamente. Tá? Pronto. Eu entendi. Show de bola. Só que aí tem que justificar o porquê, né? Tem que usar Se esse passar dos transformador. 30%, exatamente. Se passar dos 30%, a gente tem que justificar. Esse exercício aqui, pessoal, olha, esse exercício aqui é o que eu queria que vocês fizessem e a gente vai ver, talvez na próxima aula ou na revisão, a gente vai ver o resultado, tá? Isso vai ser a tarefinha de casa para vocês. Beleza. Eu tenho, nesse caso agora, não tenho mais um hotel, que foi o primeiro exemplo que nós fizemos. Agora eu tenho um hospital. Para esse hospital, eu tenho também iluminação e tomadas, eu tenho chuveiro, ar-condicionado, então eu fiz do mesmo jeito. Logicamente, eu fiz as modificações com relação à quantidade e com relação às potências, para a gente aprender a manusear essa equação. Beleza. A gente tem que copiar, professor? Oi? A gente tem que copiar essa atividadezinha? Não, nesse caso como essa aula ela vai para vocês, como essa aula vai para vocês, vocês puxam lá em PDF lá e tirem e realizem essa atividade. Eu coloquei um outro departamento, coloquei nesse caso um hospital, que é para a gente aprender a fazer de outra maneira. O procedimento, pessoal, olha, o procedimento vai ser o mesmo. Qual a única diferença? Vai ser a primeira tabela. Porque a tabela 1, ela vai mostrar os locais onde a gente vai fazer o cálculo da iluminação em tomadas. Tá bom? Os demais, para encontrar a letra B, a C, a D, vai ser tudo do mesmo jeito, vai seguir o mesmo critério. Tá bom?